início à nossa edição do mês de maio, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta edição do nosso webinar de Saúde 2022, né? Hoje traremos os mitos e verdades sobre os distúrbios da tireoide, né? E são informações importantíssimas que vocês, nossos convidados especiais, precisam saber, né? Então, para quem não me conhece ainda, né? Eu me chamo Laiane Pereira, sou enfermeira e faço parte do time de gestão de saúde na Alper Seguros, né? E para brilhantar ainda mais a nossa edição de hoje, vamos contar com ele, o nosso queridíssimo doutor Gilberto, que ficará responsável aí por compartilhar todo o seu conhecimento e tirar as nossas dúvidas. Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Tô vendo que aí bem, tá calor, né? Ah, pouco não, besteira. Aguardem bem que eu tô falando para vocês. Lá tá calor, aqui tá frio e vocês vão entender por que eu falei isso, tá? E se apresenta para a gente, doutor, o pessoal que ainda não te conhece, que está Bom, chegando vamos aqui lá. pela primeira vez. Eu sou médico da Alper, eu sou superintendente médico, tá? Da parte operacional, da parte de palestras, comitês. Eu vim do mercado, eu vim da ANIL por 20 anos, fui médico militar da Força Aérea Brasileira e, além disso, sou médico, né? Ainda atuo ainda, dei plantão ontem, comecei a trabalhar de manhã, já fiz um webinar de manhã, continuei agora, só vou parar hoje à noite, tá? Mas tudo bem, isso faz parte. E eu sou neonatologista, então cuido de recém-nascidos, tá? E também, mais um spoiler aqui, além da temperatura, recém-nascidos tem tudo a ver também com a tireoide também, tá bom? Isso. Então, doutor, falando um pouquinho, né, sobre a tireoide, a gente sabe que a tireoide ela é uma glândula que faz parte do nosso corpo humano, né? Ela tem uma localização aí específica e tem algumas funções específicas também. E quando ela não está assim trabalhando direitinho, né? Porque tudo no nosso corpo, o nosso corpo é uma máquina perfeita que precisa estar trabalhando em sincronia. E quando algo não está dando certo nessa tireoide, acontecem alguns desses distúrbios, né, que vamos falar hoje Isso. para o pessoal que está aí nos assistindo. São vários distúrbios que podem acontecer, mas assim, a gente vai focar em alguns por conta do tempo, tá? Mas deixando bem claro para vocês aqui que o nosso chat é aberto, então tirem todas as dúvidas, perguntem, questionem, tragam depoimentos, né? Fiquem à vontade, porque aqui é um bate-papo, é uma roda de conversa, tá? Então, é o momento de vocês realmente aprenderem, a gente troca também, a gente aprende muita coisa aqui também, então fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, doutor, vamos começar pelo começo, né? Vamos ser redundante, vamos falar um pouquinho sobre a tireoide. O que é a tireoide, né? E qual a sua função? Então vamos lá. Primeiro, a localização da tireoide, né? Quem tem, o homem tem mais avantajado aqui o pomo de Adão, né? Quando a gente fala, ele sobe e desce. Se você abaixar um pouquinho mais o dedo, a glândula fica exatamente nessa localização. E um detalhe, quando o médico, eu vou examinar uma pessoa, eu não examino pela frente, eu examino ela por trás, porque é a melhor posição para você localizar exatamente aqui onde eu estou pondo nos meus dedos, a tireoide. A tireoide é uma glândula, ela pesa exatamente entre 15 e 25 gramas, mais ou menos, e ela é responsável por toda a regulagem do metabolismo e da termorregulação. Por isso que eu falei para a Laika, está calor lá e aqui está frio. Essa diferença, né? Quem controla é a tireoide. Então, a tireoide que ela regula se você está com mais calor, se está com menos calor. E, além disso, ela regula toda a parte também metabólica. Então, toda essa parte energética, quando a gente come um alimento, ela vai estar atuando nessa fase. Ela cuida dos principais órgãos, que seriam o cérebro, coração, pâncreas e ovários, e testículos no homem, tá? Então, ela faz toda essa metabolização. Para você ter uma ideia, como é que ela funciona? A cada 2 horas, mais ou menos, ela vai mandando inputs de hormônios para o corpo, tá?
A tireoide só vai formar os hormônios, que é o T3, T4 e TSH, se você tiver com o iodo no seu corpo. Se você não tiver o iodo no seu corpo, você não vai produzir os hormônios. Por isso que eu falei também do recém-nascido. Por que eu falei do recém-nascido? Todo recém-nascido, quando nasce, a gente faz o PKU, né? Ou a triagem neonatal. É um exame importante. Lá dentro desse exame, também a gente faz a triagem com relação à tireoide. Por quê? Se esse neném não tiver o hormônio da tireoide, ele vai ter a doença que a gente vai falar daqui a pouco, que é o hipotireoidismo. Então, tem como você, em 30 dias que você recebe o resultado da PAI, e você repor já o hormônio desde o nascimento para evitar que o recém-nascido tenha essas doenças. Então, a regulação desses hormônios T3, T4 e TSH é feita por outra glândula que fica bem no meio do cérebro, chamado hipófise. Então, ela que vai regular esses hormônios. Então, se o T3, T4 está baixo, o TSH vai aumentar para poder começar a produzir esse hormônio. Se tiver muito elevado o T3, T4, o TSH diminui para você regular essa quantidade de hormônio que está em excesso, tá? Então, resumindo, é isso que vocês têm que saber. Não precisa saber dosagem, que isso aí é parte médica. Então, a gente fica meio complicado. Mas como é que funciona? É exatamente isso. Um exemplo, se você tiver com hipotireoidismo, eu vou falar depois do quadro clínico, como ela está ligada a tireoide ao cérebro, ou seja, você vai diminuir a função do cérebro. Então, por isso que a pessoa fica mais lenta. Quem é hipotireoideu é uma pessoa que fala mais devagar, ela tem um raciocínio mais lentificado. Então, vocês vão ver isso no quadro clínico. Mas, resumir, é isso, tá? Então, a gente vai fazer o exame físico aqui, na tireoide, a gente vai ver se está aumentada, se tem algum nódulo, se tem algum caroço, e a gente vai falando pela frente aqui. Então, em resumo, a função da tireoide é realmente regular esse metabolismo, né? E está responsável aí pela produção de T3, T4 e TSH. Isso. Só para a gente... Porque quando a gente fala de endócrino, né, doutor? É tanta coisa. O endócrino é um mundo à parte, né? É um mundo à parte. Porque cada órgão que você for ver, ele produz um hormônio, né? Endócrino E falando um pouquinho sobre essa questão dos distúrbios, né, doutor? A gente já, o senhor já adiantou que quando essa tireoide ela não funciona de maneira correta, pode acontecer essas alterações na produção dos hormônios, né, do T3, do T4, do TSH, e isso desencadeia esses distúrbios funcionais. Então, eu queria agora que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses distúrbios, quais são eles, né? A gente divide, né, a gente divide em dois grupos, né? Um de alteração funcional e outro de alteração morfológica. A alteração funcional, por exemplo, a gente tem o hipotireoidismo, que abaixa a produção do T3 e T4, e o hipotireoidismo, a alta produção de T3 e T4. E, na morfológica, a gente tem o câncer da tireoide. Uma boa parte do câncer da tireoide é causada quando você tem um excesso de iodo também, que faz mal. Então, você tem os contrastes, né? A falta do iodo você vai fazer alteração funcional e o excesso do iodo vai fazer a morfológica, que é o câncer da tireoide, que também é comum. E é comum mais em mulher do que homem, essas doenças da tireoide, tá? E como a gente consegue fazer esse monitoramento da tireoide? Tem algum exame que é específico? Tem. Então, assim, normalmente, já bom até ratificar aqui, né? A gente ficou 2 anos praticamente sem fazer nenhum controle médico, né? Só para vocês terem uma ideia, quem não tem informação, a gente ficou sem fazer 60 milhões de exames preventivos, tá? E o exame físico da tireoide faz parte de qualquer exame físico médico. Então, quem não fez seus exames, quem não procurou seu médico nesses últimos 2 anos, por favor, procure, não é pronto-socorro, é ambulatório. Aí o médico vai pedir alguns exames. Se você tiver um histórico na família de problema na tireoide, o médico seria bom ser informado. Por quê? Ele vai fazer uma avaliação da sua tireoide, tá? Então, ele vai, através do histórico, o exame físico, ele vai pedir alguns exames. Dentre eles, o próprio nome que a gente já falou, né? Como é que eu vou saber se a tireoide está funcionando bem ou mal? Fazendo a dosagem dos hormônios da tireoide. E caso ele ache
que tem alguma alteração no tamanho da tireoide, ou tenha um nódulo, né? Ou tenha um caroço, ele vai fazer a ultrassonografia. A partir da ultrassonografia, o médico também pode fazer alguns outros exames, como uma punção direta, né? Uma cintilografia para ver. A cintilografia, para quem não sabe, você aplica o iodo e a tireoide vai absorver ou não aquele iodo, e através de um exame que é chamado cintilografia, ele vai ver a coloração da glândula tireoide. Então, ele vai ver mais escuro, menos escuro, a gente chama quente ou frio, e aí ele vai fazer um outro diagnóstico. A partir daí, ele pode abrir mão de fazer também uma punção da tireoide para poder analisar exatamente a glândula, para saber que tipo de célula está lá dentro, se é uma célula, a gente vai falar mais para frente de algumas doenças que podem aparecer, né? Ou até mesmo um nódulo ou um caroço que pode ser um câncer, tá? Perfeito, doutor. E falando um pouquinho mais profundamente assim dos distúrbios, tá? A gente agora vai destacar e vai aprofundar um pouquinho mais para o pessoal entender qual a diferença do hipertireoidismo, do hipotireoidismo, Isso. de um nódulo, de um câncer. Então, a gente vai começar aí pelo hipertireoidismo, né? Então, qual é a origem desse hipertireoidismo, doutor? Espera só um pouquinho que o meu... É hipo, na verdade, me É perdoe. hipo, eu estou vendo aqui. É. Eu estou acompanhando aqui no meu rascunho aqui. Bom, hipotireoidismo a gente tem dois tipos, tá? O de origem primária e o de origem secundária. O da origem primária, você tem uma ausência, né, congênita da tireoide, tá? Ou através de uma remoção cirúrgica, né? Então, uma pessoa que tem um hipotireoidismo ou uma neoplasia de tireoide, ela tem que fazer a retirada da glândula. Então, a remoção cirúrgica vai fazer com que a pessoa não produza o hormônio, então você vai ter um hipotireoidismo, tá? Ou, às vezes, ter alguma doença autoimune que também faça com que a glândula seja destruída, tá? Então, você vai ter um aumento do TSH e diminuição do T3 e T4, tá? 5% dos indivíduos, né, é mais comum em mulheres com idade mais avançada, tá? E algumas causas, né, nos países subdesenvolvidos, que eu falei para vocês, é a ausência do iodo, tá? Que pode levar a um bócio, né, que é um aumento da glândula da tireoide, tá? E pode levar até uma doença mental que a gente chama de cretinismo, tá? E os países desenvolvidos, a gente vai falar mais para frente, se fosse uma inflamação da tireoide, a gente chama de tiroidite de Hashimoto. Então, a característica do hipotireoidismo primário é aumento do TSH e a diminuição do T3 e T4. O secundário, tá? É por a ajuda de tumores, tá? Ou a irradiação também, que pode ser acoplada, ou algumas lesões também cerebrais, tá? Lesões que a gente fala são tumores cerebrais, massas, ou cirurgia, que às vezes você vai mexer lá na hipófise e você vai quebrar exatamente aquele elo, que é a liberação do TSH. Então, cirurgia cerebral pode ser causa, tá? Alguns tumores podem ser causa, tá bom? Às vezes você pode ter uma resistência ao hormônio tiroidiano, como se fosse uma alergia, tá? Entre aspas aqui, tá? São poucos os casos de hipotireoidismo secundário, tá bom? Mas devido a uma neoplasia da glândula da epífise, você pode ter como é que chama? Metástase, né? E aí isso pode ter uma complicação também com relação ao hipotireoidismo secundário, e a característica dele é que tudo está diminuído. O TSH está diminuído e o T3 e T4 está diminuído. Você vai perguntar para mim também, né? Como é que eu vou caracterizar uma pessoa que tem hipotireoidismo, né? Uma coisa que eu falei para vocês lá atrás, né? A pessoa fica mais lerda, mais letárgica, tá? Ela tem um cansaço frequente, começa a ganhar peso. Às vezes a pessoa, por estar aumentando a glândula, ela começa a ficar rouca, tá? Altera o hábito intestinal, né? Tem algumas dores, pode ter algum formicamento também nas mãos, tá? A queda do cabelo também é uma característica, unha quebrar fácil, né? As mulheres podem desenvolver, às vezes, na criança, principalmente, uma puberdade precoce, uma menorreia, né? Ausência da menstruação, tá bom? Tudo, então, do hipotireoidismo, uma característica que você aprende na faculdade.
é tudo menos, tá? Então, você fica com letargia, hipotensão, hipotermia, né? A ausculta cardíaca, isso é para o médico, né? A gente vê diferenças na ausculta cardíaca, tá? Algum déficit de comunicação que a pessoa possa ter, tá? E alguns reflexos que ficam lentificados. Então, o hipo, a gente caracterizava na faculdade com aquela pessoa mais lerda, até para falar com você, para raciocinar, ela demora um pouco mais e assim por diante, tá bom? E o diagnóstico, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem que fazer o quê? A dosagem do T3, T4 e TSH, né? A gente vai separar. Então, se o TSH estiver elevado e o T3, T4 baixo, você está com hipotireoidismo primário. Se tiver com TSH baixo e o T3, T4 baixo, você vai estar com hipotireoidismo secundário, tá? Então, a gente tem que fazer tudo isso daí. Normalmente, a gente faz também quando tem uma reação, quer dizer, o corpo reage contra os hormônios, a gente pode também fazer anticorpo antitireoidiano. Aí você vai saber como é que está fazendo essa doença agindo, se tem essa imunidade ou não, tá bom? E aí, os exames que a gente for fazendo, a gente vai dar um diagnóstico para você e a pessoa vai começar a fazer um tratamento, tá bom? E agora, vamos falar sobre a tireoidite de Hashimoto, né, Lai? Isso. A gente viu que o senhor citou, né, que uma das causas do hipotireoidismo primário pode ser a tireoidite de Hashimoto, né? Então, eu queria que o senhor Isso. explicasse para a gente um pouquinho o que é essa tireoidite, como é que ela funciona aí no nosso corpinho, no nosso sistema endócrino. Ela é uma doença autoimune. O que significa uma doença autoimune? O próprio corpo reage contra o órgão, tá? Então, ela ocorre principalmente quando produz anticorpos e começam a atacar as células da tireoide, tá? Então, de uma hora para outra, o nosso corpo reage e começa a destruir a tireoide, tá? E ela é uma das causas do hipotireoidismo também, como falei para vocês. Quais são os fatores de risco para ter essa doença autoimune, né? Genético, né? Você nasceu assim, tá? Alteração da microbiota que a gente fala, seriam os germes que a gente tem no intestino, tá? Você pode ter uma alteração nessa cadeia de germes que tem dentro do nosso intestino que ajuda na nossa digestão. Se tiver um desequilíbrio, eles podem aumentar e podem alterar e dando essa inflamação na tireoide, tá? A deficiência da vitamina D, tá? Então, às vezes, vocês estão vendo que os médicos pedem a dosagem da vitamina D, é uma das causas também. Estresse é muito importante também, porque o estresse pode se acumular no corpo todo e pode dar essa doença autoimune, tá? A falta ou excesso do iodo, tá? Junto com o selênio, que é um outro sal também, como eu falei para vocês, né? O iodo é importante, né? Se falta o iodo, você não produz os hormônios, então você tem uma descompensação, e isso pode fazer com que a produção de anticorpos apareça. Qual que é a melhor forma de a gente evitar isso, tá? Primeiro, uma alimentação saudável, atividade física, tá? A ingestão de nutrientes, às vezes o médico pede para você repor o iodo, né? Às vezes o médico fala assim, seu iodo está baixo, então a gente tem que fazer uma reposição, ou até reposição hormonal, né? O próprio médico vai fazer a receita para você tomar o Puran T4, que é comum a gente usar, tá bom? E esse acompanhamento, né, não pode ser demorar muito, a gente tem que sempre estar fazendo acompanhamento médico. Essa é a tireoidite de Hashimoto, tá bom? Por isso que a gente sempre fala, né, doutor, que os hábitos de vida muitas vezes impactam, influenciam diretamente na nossa saúde, né? Porque muito antes da gente fazer até qualquer outro tratamento medicamentoso, falando de tireoide especificamente, né? A maioria das pessoas fazem o tratamento, antes do tratamento medicamentoso, a mudança de hábitos, né? A atividade física, a alimentação, que é extremamente importante, né? Uma alimentação aí rica em bons nutrientes, essa suplementação, se for necessária, de vitamina D, de ferro também, porque o ferro ajuda
na manutenção, né, dos níveis de T3, T4, de TSH. Além disso, tem a reposição de selênio também, né? Eu Isso falo é até por importante. conhecimento de causa, porque, como o senhor falou antes, eu sempre gosto de trazer meus exemplos, não tem para onde correr, mas eu fui uma dessas pessoas que, por conta da pandemia, ficou sem fazer exames, e no ano passado eu descobri 3 nódulos na tireoide, Então, né? E assim, são todos benignos, né? Muito pequenos, as características são muito boas, porém, minhas taxas hormonais também são ótimas, só meu TSH que estava muito alto, mas meu T3 e T4 estava normal, e eu consegui regular o meu TSH com alimentação e isso. atividade física. Então, não precisei tomar nenhuma medicação, não precisei fazer nenhuma intervenção, nenhum procedimento, nem punção, nem nada do tipo. Então, por isso que a gente sempre reforça sobre os hábitos, né? Porque é muito importante a gente manter E, esse padrão, né? Serve não só para a regulação da tireoide, mas para todo um conjunto aí que a gente sempre vem falando em todas uhum. as webinars, né? Como forma de prevenção aqui. E o detalhe, né, que eu falei para você, se a gente fizer uma prevenção, ou seja, passar no médico, pô, eu estou muito agitado, está caindo meu cabelo, estou engordando, eu estou sentindo que estou com dificuldade para engolir, qualquer alteração nas unhas, às vezes você tá lá, a mulher principalmente vai dar manicure, ela vai fechar na sua unha, começa a quebrar, você fala, poxa, mas tem alguma coisa errada, não é normal, né? Então, às vezes é uma deficiência que está tendo ali, hormonal, e aí você tem como fazer essa reposição, porque se você deixar, aí sim, a coisa complica, né? Você vai ter sequela já desse não tratamento, entre aspas, realizado adequadamente, e aí é ruim para todo mundo, tá bom? Até pés rachados, né, doutor? Eu É estava na pé consulta rachado. e a É, médica me perguntou: você é, seu pé tem rachadura, alguma coisa do tipo? Eu falei, não. Aí eu falei, nossa, isso é também um sintoma de alguma disfunção da tireoide? Ela, sim, a gente tem que sim. observar os nossos pés, o aspecto da nossa pele, se está ressecada, se está descamando, né? Então, qualquer tipo de autoridade. É por isso que é importante a gente também se autoconhecer, né, doutor? O Isso autoconhecimento é importantíssimo, é porque a gente importante. sabe identificar qualquer coisa de errado que tem no nosso corpo, né? Que Uhum. provavelmente não está funcionando bem. E falando agora um pouquinho sobre o hipertireoidismo, né? Quais Vamos são lá. as características dessa disfunção? Bom, primeiro, eu vou começar primeiro com o quadro clínico, tá? Então, ao contrário da pessoa que é hipo, de novo, você vai guardar isso na cabeça, é a pessoa mais lenta. O hipertireoidismo não. É aquela pessoa inquieta, nervosa, irritada, tem fadiga também, pode ter bócio, emagrece muito rápido, tem insônia, o suor também é característico, um suor excessivo, ela sente o coração palpitar muito forte, uma taquicardia, não suporta calor, a pessoa começa a falar, pô, tá muito quente, mas tá quente, mas ela não suporta esse calor, tá? A pele fica quente, você pode ter alguns tremores, a pressão arterial ela fica oscilando, né? Ela, uma hora é alta, outra hora é baixa, a pessoa é muito hiperreflexa, né? A pessoa pode sentir também até a pálpebra mexer de uma forma diferente, os olhos ficam mais exteriorizados, tá? Que a gente chama de exoftalmia, então eles ficam mais exteriorizados, alteração hormonal, principalmente na mulher, e a pessoa tem um hábito intestinal, começa a ficar mais acelerado, né? Ele fica muito mais acelerado, começa assim, a várias vezes no banheiro para eliminar, tá bom? As fezes, tá? Agora, quais são de onde vem, né? O hipertiroidismo? Tem uma doença chamada Graves, tá? Também, que é a característica do hipertiroidismo, são essas características que eu falei para vocês do exame físico, tá? Ela pode ter um bócio só de um lado só, tá? Multinodular. Às vezes você pode ter o excesso do hormônio, do hormônio não, do sal e iodo, pode também provocar o hipertiroidismo, tá bom? Uma alteração, de novo, né? No hormônio da hipófise, que pode dar tanto aumento do hormônio, que a gente fala gestacional, né? Que a gente
aumenta um pouco mais esse hormônio na gestação. Tiroidite, também uma inflamação, pode ser causada por bactéria, vírus ou mesmo autoimune, tá? E aquele que você faz, o hipotireoidismo provocado principalmente por alguns alimentos, tá? Ou até por drogas. Alimentos que eu falo, por exemplo, você pega um peixe que esse peixe teve exposição muito alta por iodo, por exemplo. Você vai comer esse peixe que tem muito iodo e ele pode provocar. Ou algumas medicações também que tem o iodo na sua base também, né? Então, às vezes tem que tomar cuidado com relação a isso, tá bom? Isso aí sempre tem que informar o médico, porque o médico vai saber o que vai ser feito, tá bom? E como é feito esse exame físico? Quais são os mesmos exames que são realizados para o hipotireoidismo, são feitos também para o hipertireoidismo? Praticamente, né, lá é a mesma, o exame físico normal, né? É o mesmo, né? A gente vai ver o peso, a pressão, né, a frequência cardíaca, a palpação da tireoide é muito importante nesse momento, tá? Às vezes o médico vai fazer um exame neuromuscular, o exame de ocular, principalmente com oftalmo, para ver como é que está essa visão da pessoa, porque como o olho está exoftálmico, você pode ter uma atração no nervo óptico, né? E a pessoa começa a ter alteração nas imagens, né? Como a gente falou, alteração dermatológica, exame cardiovascular, né? Então, tudo igual, né? A gente tem que fazer uma história, exame físico e avaliação laboratorial. Na laboratorial, a gente vai fazer quase a mesma coisa, né? A dosagem do TSH, T4, T3. Aí sim, também, da mesma forma que a gente fez no hipo, você vai fazer dosagem do anticorpo anti-receptor agora do TSH, porque o problema está no TSH também, tá? E também ver como é que está a captação do iodo. Como é que a gente faz isso? Você faz através de iodo radioativo. Você ingere o iodo e vê se ele está sendo captado ou não pela glândula da tireoide, tá bom? Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre os nódulos de tireoide, doutor. Então, como eles surgem? É uma dúvida muito minha também. Então, o nódulo, ele surge exatamente na uma parte da glândula não está funcionando, ela para de funcionar. Ele pode ter de vários tamanhos, pode ser de um lado só ou de ambos os lados. A gente tem os dois tipos novamente, né? O nódulo benigno e o nódulo maligno, né? O exame que a gente faz normalmente é a punção, que a gente faz a punção desse nódulo para ver a característica dele, tá? Os sintomas do nódulo são menores em relação ao do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo. Você pode ter uma disfagia, que é uma dificuldade para engolir, uma falta de ar leve, uma rouquidão, tá? Aí, outro detalhe que é legal também, né? Legal não, faz parte da doença, mas é um diagnóstico. Como está muito perto aqui da artéria carótida, tá? Você pode ter uma compressão da artéria carótida, da carótida. E aí você tem o quê? Alguns nervos aqui, principalmente nervos relacionados à dor, começam a ser prejudicados. Então, a pessoa começa a ter uma dor nessa região. Tá? Acho que é isso em relação a nódulo da tireoide. Tem a relação de tratamento também é basicamente a mesma coisa, né, doutor? É esse acompanhamento periódico, Isso, né? isso. Quem faz os exames, pelo menos comigo, né? Eu comecei fazendo os exames de 6 em 6 meses, agora passou para 8 meses, agora vai ser 1 ano. A única diferença é que o hipotireoidismo, hipertireoidismo e os nódulos de tireoide benignos ocorrem mais nas mulheres, mas o nódulo de tireoide maligno ocorre mais em homem abaixo de 20 anos ou acima de 70 anos, tá? Mas aí tem que ter história anterior, a pessoa deve ter feito já algum tipo de radioterapia ou quimioterapia, assim por diante, tá? E qual é a diferença, doutor, dos nódulos? Tem alguma diferença, na verdade, de nódulos malignos para o câncer de tireoide ou é tudo a mesma coisa? Então, a diferença que a gente vai ver é exatamente com relação ao tamanho, tá? Então, daí, a gente tem que fazer essa biópsia e a punção para você poder caracterizar. Porque, às vezes, o nódulo só está isolado.
O câncer não, o câncer começa já a ficar um pouco mais exacerbado, tá? Sim. Ele começa também já a partir de um nódulo, pode começar a partir de um nódulo, tá? E aí ele pode desenvolver para um carcinoma, tá bom? Mas o câncer, o carcinoma da tireoide é muito raro, não é tão frequente, tá? Com relação à parte com relação a sexo, ela ocorre muito mais, né? Essa neoplasia benigna ou maligna também em mulher também, tá? E a mortalidade é baixa, por quê? Você faz um diagnóstico precoce, você tira a glândula mais precocemente e você tem, é raro até a pessoa ter falecer por causa de um câncer de tireoide, porque é muito rápido, você faz o diagnóstico, você retira o tumor e só faz a reposição hormonal. Então, é muito, muito tranquilo com relação a prognóstico, tá? Chegaram algumas perguntas aqui para a gente, tá, doutor? Vou começar a ler aqui para o senhor. O R. Moreira perguntou: quem tem hipotireoidismo pode doar sangue? Vai depender como é que está o seu grau de hipotireoidismo. Se estiver regular, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Tem que estar regulado, né? Tem que estar... seus hormônios têm que estar equilibrados. A Beatriz perguntou: se pontadas no pescoço são... Eu acho que eu entendi dessa forma, me corrija se eu estiver errado, tá, Beatriz? Que você só colocou aqui. Pontadas no pescoço, doutor. Então, eu posso entender que é como se fosse um sinal e sintoma de alguma disfunção da tireoide? Não, porque aqui também você tem músculo também, né? Então, de novo, passa no médico, ele vai examinar e vai ver o que está acontecendo. Isso eu falo em todas as palestras, né? Você está aqui, eu estou normal. Eu, Gilberto, aqui normal, não estou sentindo nada, papapá. De uma hora para outra, meu pescoço começou a ter umas pontadas. É normal? Não, não é normal. Eu não estou todo dia com a pontada. Não é normal meu ter pontada. Se tem uma coisa anormal, eu tenho que procurar um médico para investigar, para fazer. Tem vários. O ultrassom aqui nessa região é tranquilo, você vai lá, faz ultrassom do pescoço aqui e você vê se tem algum problema ou não, entendeu? Mais uma pergunta aqui. Doutor Gilberto, eu descobri recentemente 3 nódulos na tireoide, sendo 2 N3 e 1 N4. Posso retirar ou apenas fazer o acompanhamento? Só fazer acompanhamento nesse momento, tá? Então, não é que nem a Lai. Ela descobriu, fez o exame, ele vai falar, não, vai fazer dieta, vai fazer atividade física e acabou. Então, sempre com acompanhamento, não tem problema nenhum. Fazendo acompanhamento, o médico vai saber qual o momento, se vai a necessidade de retirar ou não. Tá? Então, provavelmente, você vai ser acompanhada com mais frequência, ele vai pedir para você retornar com mais frequência, para você poder acompanhar o tamanho. Porque de uma hora para outra ele aumentou, eu tenho que fazer uma nova investigação para poder ver se, como eu falei para vocês, está benigno, mas isso não impede ele de mudar de uma hora para outra e ir para benigno, tá? Maligno, aliás. Exatamente. Esse era o meu medo, sabia, doutor? Exatamente. Mas você fazendo acompanhamento direitinho, isso. Vai lá, vai acompanhar. Eu tinha medo até da punção, quando a médica cogitou fazer uma punção, porque eu já trabalhei nessa parte, né, ambulatorial, não, em diagnóstico de imagem, e eu ficava nesse setor da punção de tireoide. Então, quando ela cogitou que talvez eu precisasse fazer uma punção, eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero... Não vou precisar passar por isso. É a mesma coisa o nódulo de mama. Você vai fazer acompanhamento. É benigno, uma boa parte é benigno, você vai fazer acompanhamento. Acabou, sem estresse. Tanto que ela falou que eu tô ali na margem, eu tô na margem. Ela te deu uma chance, fala a verdade. Ela me deu uma chance, ela deu uma chance para esse nódulo. Ela falou, você tá na margem. A gente geralmente funciona com 1,5. Você tá com 0,9, mas a gente vai ficar acompanhando, né? Acompanhando, tem jeito. A Fabiana perguntou aqui pra gente, né? Fiz uma cirurgia para a retirada da tireoide há 1 mês, por conta de hipotireoidismo e nódulos. Antes da cirurgia, eu realmente sentia muita dor no pescoço. Tem um relato aí da Fabiana pra gente, como indicação também, né, para as pessoas ficarem atentas aos sinais que o nosso corpo dá, né? Como é que você está sentindo?
Saúde, tanto a parte Fabiana. de neoplasia, de nódulos na tireoide, são mais fáceis de você tratar e mais fáceis de você cuidar do que outro órgão. Então, é diferente de uma neoplasia do útero, é diferente de uma neoplasia da mama. Então, são órgãos, né, por ser pequeno, então a chance dele mandar metástase só se você for realmente negligente, não procurou médico, porque eu já vi, isso eu já vi interior, gente, a pessoal do interior é mais simples e não tem essa procura de médico. Eles deixam ficar a glândula tireoide enorme lá, com aquele bócio, e você vê, até drena, até fica drenando. E você fala, pô, mas o pessoal não cuidou, o pessoal não procurou médico, e não procura, entendeu? Então aí Não eles tem cuidam realmente. conhecimento, né, doutor? Não Né? tem. E é um tratamento mais localizado do que Localizado. sistêmico, né? Então, com iodoterapia, radioterapia, né? Então, é mais local, entre aspas, nada é tranquilo quando a gente fala É de gozado isso, saúde, né? né? Então, você vê, né? A gente falou do órgão da tireoide, que é um órgão pequeno. Tá? A hipófise, que é o tamanho de uma ervilha, a parâmetro da ervilha, ela altera o TSH e essa sim, se você for tratar, ela pode mandar metástase muito mais rápido. Ela sim, tanto é que manda metástase exatamente para a tireoide. Então, essa é uma das complicações. É o contrário, não é a tireoide que manda para a epífise. É a epífise que tem o tumor no cérebro, que é mais complicado, de mandar metástase para a tireoide. Chegou uma pergunta aqui para a gente. Boa tarde, doutor. Por favor, pode mostrar novamente a região do pescoço que pode ficar dolorido quando há um nódulo? É Acho que disse que exatamente aqui, seria ó. Se próxima você à levantar o carótida. pescoço, ó, você levanta o pescoço aqui, a tireoide está exatamente nessa região aqui, tá? Nessa região que eu estou apontando. E aqui na lateral, se você colocar, você tem dois músculos, um de cada lado. Exatamente nessa região, quando você aumenta, né, a tireoide ela aumenta, ela vem para passa assim, para as laterais ela aumenta, então ela vai começar a comprimir essa região. Então você vai ter alteração aqui até do pulso, você vai sentir alteração do pulso nessa região aqui, ó. Exatamente aqui. É onde você sente o pulso. Quem pôr o dedo, não põe polegar, porque polegar também tem pulsação, tá? Tem que pôr a ponta dos dedos, que é normal, que é mais fácil. Dá para sentir o, o pulsar? Sente o pulsar. Está sentindo o pulsar? Exatamente nessa região que pulsa a carótida é onde você vai poder ter a dor. Chegou uma outra pergunta aqui, doutor. Fiz um ultrassom da tireoide e deu uma deformação, mas não um diagnóstico que eu tinha algum distúrbio. Essa deformação no futuro pode se tornar um hipertireoidismo? Não, provavelmente essa deformação é apenas uma alteração no tamanho da glândula normal. Tem que fazer acompanhamento, vai ter que fazer a ultrassom de repetição para ver se está aumentando ou não. E aí, provavelmente, o seu médico vai ter que fazer uma punção aí para ver se essa alteração é morfológica ou não, né? Se tiver aumento de célula irregular, aí tem que fazer um tratamento mais intensivo aí. Chegou mais pergunta aqui. Sobre ainda essa questão da região da aproximação da região da carótida, né? A pessoa está perguntando se a dor é constante, digo, na região da carótida. Não entendi, Lai. Bom, foi a mesma pessoa que perguntou, Ah, pediu para o senhor mostrar onde pode tá, ficar ok. dolorido se a presença de algum nódulo. Tá. Aí acho que ela está perguntando se essa dor é uma dor constante nessa Não, região. ela pode. Tem hora que vai ter dor, tem hora que não vai ter dor, entendeu? Mas tem que procurar um médico, não tem jeito. Porque o médico tem que examinar, ver se realmente tem alguma coisa ou não, e vai pedir exame, vai pedir ultrassom, cintilografia, assim por diante. Perfeito. E eu acho que é isso, né, doutor? O pessoal tem mais perguntas, fiquem à vontade, nós Pode temos ainda perguntar, alguns gente. minutinhos. É importante também, doutor, aproveitando que a gente está aqui, né? Eu não sei se tem futuras mamães, né, que queiram
que estão aí tentantes, é importante dar uma olhadinha nessa tireoide também, né? Como é que tá funcionando, se está tudo certinho, porque é extremamente importante Tanto é que no aí. pré-natal a gente pede o TSH, T3, T4, porque você pode ter uma descompensação da glândula tireoide na gravidez, tá? Por quê? Você está com um serzinho lá dentro, então todo o metabolismo que era normal, ele fica alterado para ter mais energia, mais substâncias para o neném crescer lá dentro. Então pode ter uma alteração na parte hormonal, principalmente da tireoide, tá? E por isso que a gente faz o exame, quando o neném nasce, de novo, a gente faz o PKU, né? Que é o teste do pezinho, para a gente poder ver se não tem o hipotireoidismo. Chegou uma outra pergunta para a gente. Tomar pílula anticoncepcional ajuda a diminuir o hipotireoidismo? Não tem relação. A relação é mais cerebral e mais a produção do iodo. O hormônio da tireoide, ele cuida realmente dos ovários, tá? Mas aí é uma compensação que um faz com o outro, tá? Não tem nada a ver com o hormônio. Outra perguntinha, doutor. Doutor Gilberto, alteração na pressão pode ocorrer tanto para quem tem hipo como para quem tem hiper? É mais comum no hiper. Tá? É mais comum no hiper. O hiper tem uma hora tá alta, outra hora tá baixa, tá? No hipo, não. O hipo pode ficar um pouco mais até baixa, mas no hiper, ele fica alterando. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Uma hora está alta, outra hora está baixa, tá? Lembrando que o tratamento de recém-nascido, se a mãe não tratar, o nenê vai ter deficiência cerebral, que a gente chama de Importante, cretinismo. né? Então, Acho receber que o todo o resultado. conjunto, né, doutor, para as mamães, né, é super Exatamente. importante. Foi uma coisa até que eu ouvi na minha consulta, porque como meu TSH estava muito alto, aí Uhum. a médica, uma das primeiras coisas que a médica me perguntou foi: você está tentando engravidar ou você Isso. pretende engravidar por agora? Eu falei, não. Ela falou, então, se quiser, você tem que vir para mim, antes de você ir em qualquer É isso aí. lugar, porque a Porque gente ela tem que equilibrar seu precisa hormônio. equilibrar os seus hormônios por Porque vai conta da faltar hormônio para o gestação. nenê. Vai faltar hormônio para o nenê. E aí não vai absorver o iodo. E aí o nenê vai ter deficiência mental. Então, por isso que a gente faz o teste do pezinho, para que assim que ele receber o resultado, o pediatra já deu falta, não se preocupe, calma. O nenê não vai ficar deficiente. É se não tratar, se não repor hormônio, né? Se não der iodo para o nenê não vai ter complicação, tá bom? Então, fica a dica aí para as futuras mamães. Mais alguma dúvida, pessoal? Temos ainda alguns minutinhos. Olha, tá vendo? Quando a gente aperta, sai. Sai, ó. O que causa nódulos da tireoide? Após detectados, alguma forma de reduzir a possibilidade de outros? Não tem como, tá? Como eu falei para vocês, tá? A gente tem os dois tipos que eu falei para vocês de nódulos, né? Os benignos e os malignos. Normalmente, eles estão associados realmente a alguma disfunção da tireoide. A tireoide não está trabalhando corretamente, tá? Então, ela, se não está trabalhando corretamente, algum lugar da tireoide vai começar a formar esse nódulo, tá? Então, pode dar tanto quando você está com hiper ou com hipotireoidismo. É apenas uma localização da glândula que vai produzir um nódulo, um caroço, tá? A pessoa pode até sentir, na hora que você faz o exame, autoexame, você pode até sentir um carocinho se você apresentar, tá? Mas normalmente é o médico que vai fazer isso, vai fazer o exame físico e vai verificar. Não tem uma causa específica. A maior parte deles é por uma disfunção da glândula, ou seja, a glândula começa a trabalhar de uma forma não legal, sendo ela hipo ou hipertiroidismo, e aí pode causar esse nódulo, tá bom? Chegou outra pergunta. Preciso tomar o Puran T4 para o resto da vida a longo prazo? Não, peraí. Preciso tomar Puran T4 para o resto da vida. A longo Sim. prazo, ele começa a fazer mal para o organismo ou não? Não. Aquilo que eu falei, a única forma que você tem que fazer é ir no médico para o médico regular a dosagem. Às vezes ele vai ver lá que o hormônio começou a produzir um pouco mais, ele vai reduzir a dosagem. Ou está produzindo pouco, ele tem que aumentar a dosagem, entendeu? Chegou uma outra pergunta também. Boa tarde, tenho hipotireoidismo e síndrome do pânico e ansiedade. Tem a ver uma coisa com a outra?
Então, se você está hipo, é hipo que ela falou, né? É Hipo. isso, hipotireoidismo. Não, o hipotireoidismo é a pessoa fica mais letárgica, não fica tão agitada, né? Então é o contrário. A mesma pessoa perguntou para a gente o que causa essa disfunção na tireoide. É o desequilíbrio, né? Às vezes o hormônio está sendo produzido, o TSH, que eu falei para vocês. É um equilíbrio. Cada 2 horas o corpo manda, a tireoide manda hormônio para regular. Manda o TSH aumenta o hormônio da tireoide, ou ele diminui o hormônio da tireoide. Numa hora dessa daqui, ele pode ter uma disfunção. O que é disfunção? Trabalhou errado. Aí você não está correndo lá, o coração de uma hora para outra começa a bater de uma forma diferente. A mesma coisa. Então, de uma hora para outra, o órgão começou a funcionar de uma outra forma. Então, ele vai ter esse problema de disfunção e se prolongar, dá problema do hipotireoidismo ou do hipotireoidismo. A Vanessa trouxe um relato aqui para a gente também, que tem 2 nódulos na tireoide, mas nos exames de sangue não aparece nenhuma alteração, mas ela faz acompanhamento. Isso, perfeito. Aí perguntaram sobre depressão, né? Não é que a doença, o que acontece? A pessoa começa a ficar... quem está com hipertireoidismo, por exemplo, ela fica mais irritada, fica nervosa, ela não sabe de onde está vindo essa causa. E aí ela pode até associar, né? Ela pode associar um momento mental dela, pode associar. Então, mais fácil procurar o médico realmente, né? Ver, ó, eu estou tendo esse problema. É depressão ou é o problema hormonal? Aí ele vai fazer a dosagem hormonal. Não tem nada no hormônio, é depressão por problema mental, aí vai fazer o tratamento mental, tá? Mas não tem, assim, relação direta, entendeu? A Roberta perguntou para a gente o que acontece se ela esquecer de tomar o remédio algum dia. No dia seguinte, você toma de novo, não tem problema nenhum. Não pode fazer que nem Não anticoncepcional, é né? anticoncepcional. Eu Aí não dá pensei a mesma certo. coisa, doutor. Aí não dá certo. Ó, vou falar a verdade, tem uma amiga minha no meu plantão que ela esquece de tomar anticoncepcional. Ela falou assim: quando você tomou? Na segunda, mas hoje é quarta. Ah, deixa eu tomar então. Ela toma, entendeu? Ela vive na espera de um milagre, né? Eu falo, Depois ela você, não reclame. não, eu já vou levar ela para o laboratório para case, porque ela não engravida dessa forma. Chegou outra pergunta aqui para a gente. Dizem Não. que o estresse causa disfunção, está certo? O estresse é uma das causas, eu falei para vocês, né? O O estresse estresse é uma das causas para você oxidativo. fazer essa disfunção, tá? Por É, isso, vamos ensinar novamente a meditação que a gente fala normalmente, é o 478, 10 vezes, aí você vai ficar legal. Então, se você estiver estressado com o seu chefe, antes de mandar e-mail, tudo, você faz 478. Você inspira oxigênio pelo ar, pelo nariz, 4 segundos, segura o ar durante 7 segundos e expira durante 8 segundos, 10 vezes. Fez isso, você vai estar calmo, leve, saltitante, sem problema nenhum, mas pode mandar um e-mail para o chefe. Fora outras técnicas, né, doutor? Várias atividades aí que você pode liberar seu estresse. Sim. Eu jogo tênis. Eu Eu jogo entrei no Muay tênis. Thai. Eu jogo tênis. Então, quando tem algum problema com chefia, eu entro para a quadra. Na primeira hora fica cansado, você fica estressado. Aí você começa a bater na bola, você entra em endorfina, o hormônio da felicidade. Você fica feliz saltando, você bate mais força naquela bolinha. Ah, o chefe, pá, é o chefe, pá. Aí você tá calmo, isso é legal. Eu chego na academia dizendo que eu vou liberar a odiorfina, porque é sempre na força do ódio que a gente tem. Odiorfina, é isso aí. A odiorfina, a gente libera a Mas odiorfina assim, primeiro, depois a gente que libera a endorfina. nem a Lai falou, se a gente regular a nossa atividade física com alimentação adequada, vocês viram que se você alterar o intestino, por hábito intestinal, você pode descompensar o hormônio. Então, se a gente fizer uma dieta adequada, equilibrada, bonitinha, como eu sempre falo nas minhas palestras, fazer de 5 a 6 refeições por dia, né? Aí vocês vão perguntar para mim, como fazer 6 refeições por dia? Porque a gente não faz 6 refeições por dia. A gente faz café da manhã, almoço e jantar. 3. Eu faço 6, doutor. Eu faço 6. Aí o Eu pessoal vai faço perguntar para mim, 6. como? Por quê? Normalmente o brasileiro acorda, toma um cafezinho e vai trabalhar. Ou E no nem meio do toma dia, café, né?
E no meio do dia, a pessoa começa a falar, nossa, estou com sono, vou tomar um café. Não é, o sono não é o café, é a baixa glicemia. O açúcar está lá embaixo, o cérebro precisa de energia e não tem essa energia. E aí o cérebro vai fazer o quê? Vou dormir, eu tenho que abaixar o meu corpo para poder recuperar a minha energia. Então você vai tomar café. Quando chega perto do almoço, você está morrendo de fome. Aí você come aquele pratão enorme de comida. Aí o corpo fala assim, espera um pouquinho, eu só precisava de 500 calorias, você colocou 1.000 calorias. O que eu vou fazer com essas 1.000? Ele vai armazenar em energia, entra a tireoide aí e vai guardar no abdômen essa energia. É gordurinhas. É gordurinha abdominal. Aí, à tarde, mesma coisa. À tarde começa a baixar a glicemia, você vai para, estou com sono, vou tomar café. Toma café, dá-lhe café, pensando que café vai resolver o seu problema do sono. Não vai. Aí chega em casa morrendo de fome. Aí é outro pratão. Aí o corpo fala assim, na hora do almoço ele colocou mais 1.000, tem mais 1.000 agora. Vou colocar onde? No abdômen. A tireoide vai lá e vai regular esse metabolismo para o abdômen. O que a gente tem que fazer? Acordar de manhã, tomar um café da manhã reforçado, porque a gente está em jejum. Então, é um café com leite, um ovo mexido ou uma fruta. No meio do dia, em vez do café, é um iogurte ou uma fruta. Por quê? Você vai levantar a glicemia naturalmente, sem estresse, você não vai estar com sono. E quando a glicemia começar a tender a baixar, não vai baixar de uma hora para outra. E aí, na hora do almoço, você vai comer tranquilamente, como todos nós vamos fazer aqui, equilibrando carboidrato, verdura, legumes, né, e proteína. Né? Eu não falei nada diferente, né? Uhum. Bastante ovo frito, bastante batatinha frita, não falei nada disso. Tá? À tarde, repete, no meio da tarde, o iogurte e a fruta. E à noite vai fazer o jantar. Eu falei aqui 5 refeições. A última refeição, se você quiser estimular o hormônio do sono, você come uma banana ou um cacho de uva antes da alimentação, antes de você dormir. Uma oleaginosa também é excelente, né, doutor? Principalmente para quem tem essas disfunções tireoidianas, né? Então, castanha, Isso, do castanha. Pará, Você pode castanha do pegar o quê? caju. Uma banana com granola, por exemplo. Uma Tem banana bastante amassada com selênio, granola, acabou. Você já é muito levantou bom. as fibras que precisam, que vai repor e vai ajudar a manutenção da tireoide e assim por diante, entendeu? E Então não é é difícil, importante, né? basta E querer. principalmente a gente falar de intestino, porque quando a gente sempre fala assim, poxa, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Intestino tem a ver com tireoide, o que é que intestino tem a ver com alimentação? Tem tudo, gente. Se a Tem gente está tudo. com o intestino comprometido, né? Se o nosso intestino está ali com as bactérias desreguladas, a gente não consegue absorver os nutrientes, a gente não consegue absorver as vitaminas, e é tudo isso que fornece energia para o nosso corpo, que mantém os nossos hormônios funcionando Exatamente. regular. Então, hoje, muitas vezes, eu não sei quem passa por acompanhamento nutricional, eu falo por experiência própria, mas todas as vezes que eu passo um período com alimentação bagunçada, eu volto com inflamação intestinal. E aí eu tenho que fazer uma modulação intestinal antes de começar, né, uma dieta Isso. propriamente dita, porque o Isso meu mesmo. intestino ele tem que estar apto para receber todos aqueles nutrientes que são importantes para o nosso E como eu corpo. falei, se você modificar a flora intestinal, você modifica o hormônio lá para cima da Tudo. tireoide, que é um órgão de 15 gramas. É um conjunto, é uma cadeia, né? Quando a gente fala de corpo humano, a gente tem certeza de que tudo foi feito para trabalhar ali perfeitamente. Não tem uma coisa Equilibrado. que não dá um ponto sem nó. Equilibrado. É muito fantástico, né? Quando a gente É. fala disso tudo. Mas o que a Fabiana perguntou aqui, né, para a gente finalizar, se a prática de exercícios físicos na academia, um esporte, ajuda a regular os hormônios Sim, sem todos os remédios. hormônios. Eu sou testemunha disso, tá, Todos os Fabi? hormônios. Não falha Vai nenhum, na todos os fé, hormônios. entra, faz uma prática de atividade física. Eu não precisei entrar com nenhuma reposição hormonal, fazer uso de nada. Meus hormônios todos estão regulares por conta. E eu não tinha um hábito, eu nunca fui sedentária, né? O doutor me conhece, sabe que É, eu faço, minha alimentação é correta, eu sempre pratiquei atividade física, mas eu potencializei, né? Dei lógico. uma melhorada, porque a gente sempre está em processo de E você mesmo foi construção e de testemunha, melhora. né? Você mesmo teve alteração na tireoide e se não tivesse feito, seria pior. Isso, imagina, eu fico pensando, se eu fosse Não, sedentária, se eu tivesse um estilo de vida
muito ruim. Foi até o que a médica falou para mim: seu prognóstico é muito bom, né? Além do nódulo ter uma característica muito boa, você é uma paciente jovem, você faz atividade física, você tem uma alimentação Regulada. regular, ok. Aí eu fico pensando, imagine quem está todo desconfigurado, todo Então, desorganizado, né? Como é que não funcionam as coisas? E foi até um susto para mim, né? Porque eu sempre tive imagine. tudo ok. Mas com a prática de atividade física, né, potencializa, se tiver oportunidade, procura um apoio aí nutricional, que é extremamente importante, fazer suplementações, né? Eu E mesmo não fiz precisa, né? suplementação. Nada exagerado, né? Se você fizer 30 minutos Exatamente. de caminhada, você já está fazendo uma atividade física, tá, gente? A alimentação e atividade física, ó, é fundamental, é dica para a vida e até para a gente não estressar, né? Um momento de desopilar, da gente Uhum. descarregar ali as nossas energias. E é isso. Tem mais alguma dúvida, gente? Não. Acho que já Acho que ultrapassamos não. um Acabou. minutinho do nosso tempo, né? Bom, pessoal, tranquilo. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Muito obrigada pela participação de todos. Foram excelentes as contribuições aqui nessa tarde, no nosso bate-papo, né, doutor? Foi ótimo, muito bom. Foi uma delícia. Nos vemos É, na outra, né? Na próxima. nos vemos no próximo mês com mais uma webinar de saúde. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Boa Tchau, tchau. Se noite. Tchau, cuidem, tchau. viu?